Estamos aqui mais uma vez no Talks Podcast, hoje recebendo uma grande parceira. Eu quero agradecer a todos que já assistiram os outros episódios. Nós estamos iniciando o terceiro episódio, muito feliz com essa concretização. A gente está vendo que muitas pessoas estão gostando do nosso conteúdo e isso motiva a gente a melhorar e desenvolver cada vez mais, né? Hoje a gente vai falar sobre um capital humano, né? Sobre como a gente tem que valorizar as pessoas dentro das organizações. E hoje eu estou trazendo aqui uma grande amiga, uma grande parceira de trabalho também, que é a Jaque Costa, né? Tudo bom? Ela hoje vai compartilhar com a gente de toda a trajetória dela, de onde ela estava e de onde que ela chegou e toda a experiência que ela tem também dentro dessa área, né? Eu quero aproveitar e pedir para vocês já deixarem o like e que, se não for inscrito, que se inscrevam no canal, ative as notificações para que vocês sejam informados de todos os conteúdos que a gente postar, tá? E mais uma vez, eu quero apresentar essa ilustre companheira, Jaque Costa, e dizer que estou muito feliz e estou agradecido por você ter aceito o nosso convite, por você estar aqui participando com a gente. E eu quero pedir para você se apresentar, e que você coloque para a gente tudo que você tem a oferecer de toda a sua experiência que você tem dentro do varejo. Pronto. Eu estou muito feliz em estar participando com você. Estou muito feliz em poder contribuir para o seu trabalho, que eu acompanho. Eu sei como ele é importante para a sua vida, para a sua carreira também. E vamos lá, né? Falar com o povo. Eu já peço também, minha gente, cuidem, dê like, se inscrevam no canal. Vamos aí dar uma força. E sem contar que é muitos conteúdos bacanas que vai fazer com que você aprenda e cresça um pouquinho mais profissionalmente, tá bom? Eu me chamo Jaqueline Pereira da Costa e Silva, mas eu sou mais conhecida como Jaqueline Costa. Eu venho de uma cidade do interior do Piauí, chamada Rio Grande do Piauí, então ela é muito distante, é em média umas 6 horas daqui para lá de carro, né? Então, eu vim de uma perspectiva que não tinha muitas aberturas para crescimento. A minha vinda para cá, para Teresina, foi quando meu irmão, a gente descobriu que ele tinha um problema renal e aí a gente teve que vir em busca de tratamento médico. Então, quando a gente veio para cá, foi que abriu-se o mundo Teresina para mim, né? Antes era muito remoto, muito Era limitado, limitado. Né? Uhum. E aí, quando a gente veio para cá, foi que, de fato, eu percebi muitas oportunidades, né? Então, quando a gente veio, a gente não tinha uma situação financeira legal, realmente a gente veio por conta dessa situação. E aí a gente veio para morar de aluguel. Meu pai, na época, ele era caminhoneiro, então ele acabou que passava muito tempo fora para poder tentar trazer o alimento para casa. Então, desde cedo, eu tive que me virar. Então, quando eu cheguei aqui, que a gente se estabilizou, que eu já conheci algumas pessoas, eu já fui para a igreja, né? Que aí eu comecei a trabalhar a parte de catequese e também comecei a dar aula de reforço. Então, aí eu digo que foi a minha porta de entrada para me entender, para me entender que de fato eu gostava de pessoas. Assim, eu já gostava, mas eu não tinha esse domínio total que isso seria o propósito da minha vida, cuidar de gente, né? Então eu comecei como professora de reforço e aí já comecei a trabalhar essa questão de conhecimento, empatia e eu comecei a trabalhar qualidades do meu comportamento. E fui gradativamente conseguindo. Quantos filhos? Dois. Dois, né? Dois filhos e nós dois somos adotados. Né? Então, eu sou adotada, meu irmão também. E assim, nunca faltou amor, nunca faltou carinho. E são os meus pais, né? Isso é apenas um detalhe, né? É um detalhe. Mas é importante que a gente diga, porque muita gente se vitimiza. Para mim foi novidade. Né? Novidade. Assim, eu nunca me vitimizei, nunca levei isso como um ponto. Porque eu não sou filha, porque eu não tenho oportunidade. Então, assim, será que isso também não desenvolveu mais o teu lado humano também, né? Pela questão do acolhimento, né? Sim. E eu senti a vontade. Pode isso também, intrinsecamente, ter se desenvolvido isso, né? Despertado, né? Esse gostar, esse cuidado, quando a gente faz essa virada, esse cuidado que o outro tem. Então, assim, uma pessoa que não é nada que eu falo no sentido sanguíneo, né? Então, pegar alguém
para criar, para dar tudo do bom e do melhor do como ela consegue. Então, para mim, ali já Seus foi o pais não têm primeiro... filho biológico? Não. É só vocês dois? Só né? nós dois. E aí, você vê uma pessoa que não é parente, que não é nada seu, e lhe dá todo amor e carinho, você começa a entender que nunca foi sobre sangue, e sempre foi sobre amor, que o amor é conquistado, né? Então, a gente conquista amores. Costumo falar assim, a gente se relaciona, mas ela só fundamenta se você conseguir amar o outro. E aí, a gente sentiu muito esse apego, esse carinho. E todo o tempo, assim, a gente passou muita necessidade. Vocês sempre souberam? Eles sempre foram abertos com relação à Sim, adoção? quando eu comecei a me entender, né? Entender as coisas, eu já fui entendendo que eu fazia parte da família, mas não de sangue. Mas isso nunca... Sempre deixou claro Claro para vocês, que não, né? que não também eles nunca interferiram no sentido de que, porque não é meu filho, eu não vou dar isso, porque é meu filho, eu vou ter essa limitação. E foi geral, nunca senti discriminação nem da minha família, de ninguém, né? E aí a gente conseguiu ter esse contato. A gente passou muita necessidade, mas foi muita. A gente quase foi despejado de casa, porque a gente não tinha como pagar aluguel. A gente já teve dias que não teve o que comer, porque teve que deixar para o meu irmão, que era doente renal. Então, o alimento que tinha era muito restrito. Então, eu acho que tudo isso, por eu ter começado pequeno, ter vindo, foi me modificando, me mostrando que realmente importa na vida, né? E aí a gente vem para outra etapa, a etapa do estudo, a etapa de buscar, né? Eu sempre passei direto nos meus estudos, sempre fui motivo de orgulho, porque eu sabia que a única chave que eu tinha para mudar a minha história, a história de quem estava comigo, era através do conhecimento e através do estudo, né? Que é as duas coligadas. Mas existia um motivador externo, tipo assim, alguém era uma motivação para ti, te incentivava, sim, tua mãe te cobrou isso, teu pai te cobrou isso para que tu estudasse, ou isso foi, para ti, foi nascendo de acordo com o que tu ia passando? Não, eu quero ter eu estou visualizando, se eu não me esforçar, eu não vou chegar numa vida melhor. Era isso que te motivava? Isso é bacana, porque muitas vezes a gente quer ter alguém para incentivar, mas assim, a realidade é que nem sempre você vai ter alguém que vai dizer assim, vai, estou contigo. E eu não sinto que eles não me incentivavam, mas eles sempre me deixaram muito à vontade. Né? Então, Foram apoio, mas não... Apoio, mas não aquele apoio direto. Eu estudava porque eu sabia que eu tinha que estudar e eu sabia que eu só poderia mudar minha realidade diante desse mundo, né? De uma forma diferente. Desde cedo tu já viu que ali era um caminho onde ia mudar a tua vida, né? Era a mudança de ciclo, seria por aí. E aí até os meus 17 anos, 16, 17 anos, eu cresci com essa mentalidade de conhecer, de aprender mais, de ensinar. Mas entrou na fase da adolescência e aquela fase foi uma fase muito difícil, porque eu comecei a tomar caminhos errados do que era o que eu vinha traçando para o meu destino. Então, houve alguns desvios. Desvios que eles me fizeram ter consequências grandes, mas que eu consegui reverter, né? Que foi um relacionamento que eu tive, que realmente ele não foi um relacionamento que me agregou, né? Realmente ele teve muito que me prejudicou, mas assim, para mim também eu sinto hoje que eu precisava não passar por aquilo, mas que aquilo foi um crescimento, foi uma dor que me transformou também. Entendi. Então, nesse período, eu mudei meu foco. É assim, uma virada de chave quando tu entra naquele transe de que como é que uma pessoa que tem uma linha praticamente equilibrada e do nada ela vira aquela paixão louca que você perde todas as estribeiras. Então, isso aconteceu comigo. E para mim começar a me reerguer novamente demorou um pouco. Mas eu consegui. Porque tem aquele período do luto, né? Teve que passar por aquilo, assim, de qualquer forma, quando a gente diz assim, o luto do sentimento, né? De ter se esforçado por uma coisa e não ter conseguido. Mas isso foi tão importante também porque a virada foi maior, né? Foi maior e deu energia para fazer essa virada. E nesse relacionamento eu tive todas as agressões possíveis que você imagina. Então, de física, de mental, física, psicológica, tudo que você imaginar, eu sofri nesse relacionamento. Então, aquilo ali foi me despertando. Eu disse, meu Deus, eu não posso continuar nisso, mas eu preciso entender o que é. E aí eu rezava, eu pedia muito a Deus que mostrasse um caminho. E aí, enfim, teve um momento que aconteceu, que deu tudo certo, né? Na minha vida. E
isso eu já estava perto dos 18 e eu comecei já a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar no grupo, que eu estou até hoje, eu comecei muito nova, então eu comecei mesmo no operacional. Entrou em que ano lá? Eu entrei em 2007. No mesmo ano nós entramos. A gente deve ter trabalhado junto. Em 2007. Então, eu sempre fui curiosa para me aprender. Eu era recepcionista, e na época era a modalidade parcial, que é de quinta a domingo, né? 6 horas corridas, ganhava meio salário, mas aí eu estava lá. Mas aquilo ali, eu não queria estar ali. Eu ia buscar, mas como é que eu poderia crescer? Eu tinha que aprender. Então, eu comecei a aprender todos os setores dentro da loja. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu já estava pronta. Eu não esperava a oportunidade aparecer. Você né? se Que preparava é outra... para a oportunidade. E ela aparece. Então, quando tu está preparado, a oportunidade aparece. Porque dentre milhões de pessoas... cavalo selado, que a gente fala. Não Tem que pode saber perder. montar. Monta logo e se manda. O resto vai aprendendo. E aí, sempre quando surgiam as oportunidades, talvez era eu mais 5, eu mais 2, às vezes só tinha eu de preparo, porque eu buscava sempre... Sempre tem muito isso, né, Jaque? Assim, tu tocou num assunto, nem estava muito na minha pauta de puxar, mas ao mesmo tempo que você vai falando, a gente vai tendo as dúvidas e a gente começa a enxergar a realidade. Por que as pessoas têm tanto medo do novo? Né? Tipo assim, o que você está falando é diferente. Você já se preparava esperando que acontecesse alguma coisa nova, aqui eu vou encaixar. Enquanto algumas pessoas se recolhem, né? Dizem, estou bem aqui nesse lugar, eu vou caçar outra coisa para mim, não. Né? Assim, falta essa confiança, né? E com você já era o contrário, você já tinha... você já era preparada para aquela oportunidade quando aparecesse, né? Eu já buscava isso, porque eu sabia que eu não podia perder a oportunidade. Eu sabia que a situação que eu estava, e se eu queria crescer, eu precisava agarrar. Mas tu já tinha um plano, dizendo assim, eu tenho que seguir esse caminho, eu tenho que agarrar essas oportunidades para eu chegar aqui. Ou tu ia evoluindo a cada execução, a cada... Isso, gente, é engraçado, porque assim, o meu crescimento, ele foi muito... de um tempo para cá, praticamente vou dizer que de uns 5 anos para cá, foi que eu realmente comecei a me identificar, a me conhecer melhor, ter minha identidade bem definida. Então, nesse período, eu ainda fazia as coisas sem ter muito, né, um porquê que eu estou fazendo, eu só fazia e as coisas foram fluindo. Então, desde o primeiro momento que eu estava na loja, como operacional, desde aquele momento eu já tinha o carinho das pessoas, o respeito das pessoas. Então eu disse, não, cara, você já era acolhedora, já tinha esse toque de que as pessoas cativantes, né? Aí as que pessoas pensam que é sindicalista, né? Não é, minha gente, pelo amor de Deus. E aí, quando eu comecei a fazer a parte lá do trabalho e comecei a me convencionar e fiz testes. E nesses testes, às vezes, eu não passava, mas eu não desistia, que é outro ponto que tu falou, de que talvez eu nem saia da zona e, às vezes, eu saio na primeira oportunidade que eu levo, não, eu me paraliso. Acontece muito. A questão dos muito. testes é incrível. Tem até um vídeo que eu coloquei recentemente lá na página do Instagram, um vídeo motivacional, que eu me vi também nesse vídeo, porque, assim, às vezes a gente... não passa em algum teste que você vai fazer, em uma determinada... Mas você não desiste daquele sonho, daquela vontade que você tem. Nos primeiros testes que eu fiz para comprador, eu não passei em nenhum, né? E assim, não desisti e acabei sendo comprador, supervisor, coordenador, né? E assim, se a gente não desistir dos objetivos que a gente tem, e da mesma forma que foi contigo, foi comigo também. Eu fui subindo na empresa, mas não era nada assim planejado. Mas à medida que a gente vai se identificando, né? E acaba que aquilo vai se transformando, vai se agregando e a gente depois não consegue mais sair daquela situação. Eu acho que também o que te agrada te atrai, né? Sim. Aí você acaba seguindo um caminho meio que irracional, mas um caminho que é melhor para você. Porque eu acho que se você não se identifica, você acaba saindo. Né? Sai porque aquilo não te faz feliz. E o que não te faz feliz é muito frustrante você continuar em algo que você não tem aquela vontade, aquela experiência positiva de estar com quem gosta, de fazer o que gosta. Aí eu continuei, quando eu estava lá no grupo, né, quando eu comecei a me convencionar, mas a virada de tudo foi quando eu fiz
comecei a ingressar numa faculdade. Pronto. Então, lá, o meu pensamento, ele mudou muito, né? Mas como é que eu ia fazer faculdade? Nem falei, meu povo, para vocês, mas eu tenho 3 filhos. E aí eu tinha que sustentar meus filhos, eu tinha que sustentar as minhas contas, as minhas despesas. 3 filhos. Novidade. A mais velha já tem 18 anos, a do meio 17 e o menor que é um rapaz tem 15. Andar junto, pensa que são tudo irmãos. A parte boa, né? É isso aí. E aí mas eu entendia, já naquele momento eu já comecei a perceber que ou eu mudava ou aquilo ia me paralisar. Então, assim, eu tinha 3 pessoas que dependiam de mim. Tinham 3 pessoas que eu não queria que talvez vivessem tudo que eu passei. Teria que ser exemplo, né? Também para eles, né? Sim, e o exemplo, ele é a arma mais poderosa que tem, porque a fala, ela até influencia de momento, mas se tuas atitudes não correspondem à tua fala, acabou, não consegue fazer esse encaixe. E aí eu fui para a faculdade, mas eu fiquei, como é que eu vou fazer? Nessa época, foi engraçado, que eu já estava no grupo e tinha um ciclo de amigas que disse, vamos fazer uma graduação. E aí a gente começou a buscar opções, que todas estavam na mesma situação. E aí, nesse momento, a gente encontrou não sei se pode falar, vou falar. Pode falar, pode falar tudo. Pronto. Lá tinha um projeto aí do governo que se chama Educa Mais Brasil. Sim. É até interessante, porque quem não tem condição, meu povo, busque ele, que você vai conseguir Se eu te bolsas. falar que meus 2 filhos começaram com essa bolsa aí. Pronto, perfeito. Foi Educar Mais Brasil, 50%. Exatamente. Eu fui lá, me inscrevi, ganhei 50%. A equipe toda, né? A gente ganhou. Na minha turma, na época, tinha 15 pessoas. E das 15, 8 era do grupo. Então, das 15, no final de tudo, só quem formou foi as 8 do grupo, que foi quem começou. Então, ali eu comecei a ter a bolsa de 50%. Não me limitou a minha situação financeira, que não era boa também, mas eu precisava fazer. Mesmo 50% ainda era pesado, né? Muito, assim, minha gente, pesado demais, porque eu tinha todas as responsabilidades eram comigo, né? Então, sempre fui eu, a pessoa que financiava tudo para os meus filhos. Mas eu precisava fazer também a faculdade, porque eu sabia que era algo que ia me gerar um resultado. Foi um esforço que valeu a pena, né? Foi. O que foi que eu fiz? Eu não tinha condição de pagar. O meu salário não dava para pagar. Então, eu comecei a buscar no mercado, que foi a outra paixão que eu tenho, o que é que eu poderia fazer, na verdade, vender, já que eu tinha uma comunicação boa, envolvimento, as pessoas acreditavam na minha fala. Criou uma nova renda ali. Criei uma nova renda. Comecei a fazer faculdade, comecei a revender produtos sex shop. Vai fazer propaganda dentro da faculdade, minha gente, foi uma situação que eu passei também, que no início foi muito tensa, porque as pessoas sempre associam a venda de produtos com algo que é imoral. Do preconceito, né? Isso. O preconceito eu senti dentro da minha casa, no primeiro momento que eu vendi, porque como a minha mãe é de uma geração passada, ela não entendia isso como algo positivo. Mas é a questão da educação. Isso. A educação sexual não existia, né? A gente foi aprendendo, até para nós mesmos. Assim, meus filhos, os meninos, eu já vejo que eles conversam mais abertamente. Não é tão difícil para eles falar sobre esse assunto, até porque eles vivem dentro da escola. Isso. Mas para a gente no passado era, e essas pessoas que convivem com a gente, eu até imagino que tu deve ter passado. Foi difícil demais, mas... Confundem, né? Acha que você também já tem uma índole diferente. Sim, por conta disso. Mas eu assim, até imagino como é que seja. Menino, foi terrível. Na faculdade, então, cheio de meninos novos, aqueles meninos apresentados, mas eu precisava me impor, porque ali era o meu trabalho, eu estava vendendo, eu estava fazendo nada de errado. E aí eu comecei a estudar o produto, eu comecei a buscar formação na área de sex coach, eu comecei a melhorar mais o meu estudo sobre relacionamento. E aí, quando eu fechei, que eu entendi que realmente aquilo tinha, que eu criei uma credibilidade em cima do que eu fazia, que eu não sentia mais as pessoas me olhando com outro olhar, que eu não sentia mais as pessoas me tratando ou querendo associar o que eu vendia, talvez com outro serviço que eu poderia oferecer. E aí eu comecei a me posicionar. Então, o meu posicionamento firme veio dali, porque eu precisava me posicionar para que as pessoas não interpretassem que aquela venda era associada a algo diferente. E as pessoas têm a mania de rotular, né? Elas querem transmitir para você o que ela imagina de você e não o que você realmente é. Isso. Então, acaba que se a tua imposição blindou isso, né? Sim.
E eu conseguia pagar minha faculdade com os produtos que eu vendia na faculdade, quando eu vendia nos meus horários de intervalo, que eu vendia de porta a porta. Então, Aí tu teve duas formações. duas formações. Na faculdade e em vendas. Totalmente. E eu sou apaixonada por venda. Eu amo levar algo de bom para as pessoas. E o produto, já defendendo aqui quem vende também, as meninas aí, que é um time muito grande de mulheres Qual o nome responsáveis. da Eu tua empresa? faço parte do time da Hot Flowers, mas eu também tenho, e a gente está reestruturando aí a minha loja virtual, que é a Dona de Si. Pode falar o Instagram aí, pessoal. Eu ainda vou lançar depois, porque a gente está em fase de tá em fase de inovação. certo. Mas a gente vai lançar, e eu te passo aqui para tu Pronto. fazer a divulgação. Ótimo. E quando eu comecei aí eu não entendi então como é que esse produto apareceu assim de bandeja, né? Porque foi engraçado. A primeira vez que eu fui para revender, quem me levou foi um amigo meu, né? E aí quando a gente foi, minha gente, Sentiu parecia que eu medo, tava, assim? não, parecia que eu tava fugindo da polícia, não tá entendendo. Eu simplesmente saí olhando para um lado para o outro, assim, não tem ninguém entrando para poder me ver entrando ali. O que é que iam falar de mim? O que é que iam pensar de mim? Eu mesma me julguei. E aí quando eu disse, meu Deus, eu não tô fazendo nada de errado. Aí foi quando eu comecei a ver que não tinha nada demais. Mas foi muito tenso no início, mas eu consegui. E aí, quando a gente passa a perceber todas as competências, entender quem tu é, aí tu começa a entender o teu propósito. A junção da minha faculdade, a junção do que eu passei, a junção desse novo modelo de venda que eu criei, me identificou quem eu realmente sou de verdade. Me fez ter minha identidade. Então, tudo que eu passei, sofrendo, todos os tipos de violência, tudo que eu passei, hoje eu tenho o poder de influenciar mulheres a não passarem. Hoje eu tenho pessoas que a gente trabalha, que a gente convive, que eu mentoro, e aí que a gente trabalha nessa parte da sexualidade. Então, hoje eu digo, ei, te olha, tu é linda, tu pode muito mais. Então, aquela pessoa que sofreu tanto, que foi tanto, que muita gente aqui conhece minha história, que vai assistir também, eles sabem do que eu falo, da realidade do que eu passei, mas eu nunca trouxe aquilo como me deixar como vítima de situação. Testemunho, né? Tem um testemunho muito e aí tu forte. consegue falar, assim, tu não fala de algo teórico, tu fala do que tu viveu. Que eu então, vivei. tu consegue passar com mais segurança, né? Para Sim. essas pessoas. Tu consegue ver nelas o que elas passam, né? Sim, porque acaba que as pessoas julgam muito algumas decisões de mulheres, algumas decisões. Gente, mas tem tanta coisa por trás que é talvez não identificável aos olhos, mas quem sente é identificável, porque sente. Né? Então, quando eu juntei essas duas, eu vi que eu gostava de gente, não tinha para onde eu fugir, que era relacionamento, e eu casei. O que eu aprendi na parte de relacionamento homem-mulher. A prática e o teórico. Sim, toda relação ela é baseada em relacionamento. Então, muitas vezes, um colaborador ele não está tão bem dentro do trabalho porque dentro da família o relacionamento dele não está bom. Claro, não tem como. Então, relacionamento é a uma chave, extensão, é tudo. Né? Pessoas. O trabalho é a extensão da casa dele. Não tem como. Extensão. Então, pessoas, gente, relacionamento. Então, todo o tempo tu se relaciona. Então, quando eu vi que ali era a chave, era ali que eu tinha esse dom de cuidar, que a minha missão realmente era de cuidar das pessoas, que eu coloquei isso em foco, aí pronto, tudo despertou. E aí a gente foi crescendo. Hoje eu já tenho pessoas que me têm como inspiração, pessoas que me conhecem, pessoas que nem conhecem a minha história, mas pelo momento que a gente esteve junto, ela já me tem como inspiração. Então, acho que é muito mais do que tu ser e tu dar a fala, mas é como tu é, com as atitudes. com as atitudes. Mas vamos voltar aqui para a história. Nós paramos bem aqui. Fez a faculdade. E aí tu já estava em recursos humanos? Não, eu comecei, na verdade, quando eu fui para o administrativo, eu fui para o financeiro. Eu fiz um teste para a área do comercial, talvez a gente até trabalhasse junto. Mas nesse teste eu não fui aprovada naquele momento. E aí eu voltei, fiquei triste, mas aí eu sempre pensando em que eu poderia melhorar. E não me baixou, eu quero estar lá, então eu vou para lá. Aí apareceu um teste para financeiro, eu fiz, passei e fui. A minha ida para o RH foi tão engraçada, porque assim, o financeiro é um setor meio que tenso. É muito número, é muito cálculo, é muita concentração. Mas eu sempre quebrava aquele clima. Então, eu sempre trazia uma ação, eu sempre fazia uma dinâmica, eu sempre envolvia as pessoas. E aí, do nada, nada é nada, tudo é tudo, né? Apareceu a oportunidade. Eu fui convidada a fazer parte da equipe de RH.
Porque lá todo mundo disse, ela é uma garota, é a garota super popular, não sei o que, não sei o que. Acabei criando uma imagem, uma identidade que as pessoas gostavam de mim, e RH, para você fazer parte de RH, as pessoas têm que gostar de você. Tem que acreditar, tem que ser inspiração. Ser humano, né? E aí eu fui convidada para fazer parte, e lá fui para o desafio. E estou na área, apaixonada pela área até hoje. Criei recentemente a minha consultoria, que é o Reinvente-se com Jaque Costa. O Reinvente-se é exatamente porque a gente pode se reinventar o tempo todo. E aí a gente vai levando. Dentro do... Vamos aqui voltar para a história, não vou deixar tu fugir, não. Eita, meu povo. Dentro da história, chegou no Recursos Humanos. Mas dentro também do setor pessoal, dentro do setor de Recursos Humanos, teve um crescimento, teve um desenvolvimento ali, né? Em quais áreas que você passou ali até agora? Até você chegar agora? Ou sempre foi no mesmo setor? Não. Quando eu comecei, né, sempre a gente vai para essa parte de recrutamento, que é o primeiro segmento. E aí eu fui para todos os segmentos de RH. Hoje eu domino a área de RH, porque realmente é muita prática. O grupo que eu faço parte hoje tem mais de 3.000 colaboradores. A equipe de RH hoje tem 5 pessoas, então precisa ser uma equipe de RH, quando eu falo, não é RH junto com o DP, é RH agente de gestão. Entendi. Então, quando a gente vai para esse universo, a gente já precisa entender que tem processo. Então, quando eu comecei no RH, com a parte de recrutamento e seleção. Aí fui pegando domínio, aprendendo mais técnicas, me aperfeiçoando. Aí começou a despertar o interesse para curso. Aí acaba que vicia em aprender mais, trazer o melhor, qual a melhor forma de treinar. Só que assim, tudo que tu aprende... O conhecimento, ele contagia. Tudo que tu aprende, tu vai fazer do teu jeito. Posterior ao aprendizado, né? Então, sempre fui muito de pegar de um, pegar de outro, pegar de outro e transformar no meu jeito de fazer acontecer. Do recrutamento e seleção, aí fui para a parte, né, de estruturamento, fui para a parte de planejamento, mas assim, sempre a minha maior paixão dentro do segmento foi a área de treinamento e desenvolvimento. Sempre gostei de despertar nas pessoas a vontade deles de tirar o ouro de dentro deles e jogar para fora, porque tem muita coisa guardada dentro da gente que a gente não expõe. É a área que você está atuando hoje, treinamento. Hoje eu estou não nela segmentada, como eu estou na área, estou hoje sendo supervisora, né, supervisora de RH, eu estou com o todo de RH, né? Então todos os segmentos eu fico como na supervisão, mas a minha paixão mesmo é treinamento e desenvolvimento. Acaba que indo mais para essa... Que tentando. Que também você dando mais suporte também nessa área, né? Nem tanto. Não que seja só, acho que assim, não é mais, não era nem essa palavra que eu ia dizer, mas por ser a tua paixão e por onde tu desenvolveu mais, é também aonde você consegue desenvolver com mais força, né? Com mais atitude nessa linha também. Também, e assim, o que é bacana? Porque a gente inova muito no jeito de fazer todos os processos acontecerem. Então, assim, hoje um recrutamento que é feito pela minha equipe é um recrutamento totalmente humanizado. Hoje o recrutamento, ele é um recrutamento que tu entra para fazer o processo e quando tu sai, o candidato te agradece pelo processo que aconteceu, mesmo ele sabendo que não foi aprovado. Por quê? Porque a gente tenta mostrar o que pode melhorar. Como eu digo para as meninas, acaba sendo um social, porque muita gente nem sabe algumas instruções, vai à toa fazer um processo, não se prepara, e a gente acaba que dá esse primeiro passinho do social, mesmo que não fique com a gente, mas está preparado para outra oportunidade. Entendi. Ainda dentro do recrutamento que você estava falando, né? A gente vê que tem mudado muito, né? Com relação às formas de recrutamento. O que você pode acrescentar, o que você pode falar com relação às formas? Você vai falar de uma maneira em que fique compreensível essa mudança, né? Tendo em vista que com o advento da pandemia, né, muitas formas foram se modificando, tem a questão do recrutamento online, tem a questão também do home office, né? Como que vocês estão atuando hoje? Como que o RH trabalha, né, dessa forma, com todas essas adversidades? Teve esse período da pandemia que realmente foi um período muito difícil, a gente teve que aprender a trabalhar, porque a gente não podia ter contato com pessoas na mesma proporção que a gente tinha que tomar muito cuidado. A gente fazia processo seletivo no mês com mais de 200 pessoas. Então, assim, a gente teve que reduzir esse contato, teve que continuar
contratando, fazendo processo, mas a gente tinha que aprender a distância. fazer um novo modelo. E aí, onde entrou, a gente aprender a forma do online, né? E aí, nesse online, querendo ou não, foi bom, porque ele deu essa condição da gente trabalhar e não perder, mas assim, para quem recruta, para mim, né, eu prefiro olhando no olho, eu prefiro esse contato, eu prefiro sentir, o tete a tete, o famoso tete a tete, para a gente sentir, né, as pessoas, que a gente tem algum negocinho que instala, que a gente acaba que sente um pouquinho. O detalhe, né? O detalhe, a gente vai percebendo um jeitinho, a gente vai percebendo numa fala, a gente vai percebendo que a gente quer. Mas hoje ainda tá continua as duas formas, Sim. tanto o online quanto o presencial. Sim, hoje ainda continua porque a gente não pode parar. É algo que realmente economiza muito tempo, Agregou, né? A pandemia ajudou a agregar uma forma a mais. Outra. E outra também, tem um outro fato que é a situação do nosso transporte. Infelizmente é caótico, a gente sabe. E muitas pessoas elas não têm como se deslocar, porque um Uber é muito caro. E aí, o que a gente faz para tentar fazer com que essa pessoa não perca um processo? Porque já teve pessoas que disseram, não, gente, eu não vou poder ir porque eu não tenho dinheiro para pagar a passagem. E é algo, minha gente, é algo fora do normal? Não é, pode ser, cada um sabe a sua realidade. Então, a gente continua no processo exatamente para fazer com que as pessoas não tenham tanto custo, aquelas pessoas que realmente não têm como ir. Então, a gente faz esse lance social também. Entendi. E, assim, ainda falando de recrutamento, a gente sabe que, embora tenha melhorado bastante, mas o nível de desemprego ainda é alto, né? Muitas pessoas ainda buscam emprego, muitas pessoas ainda não têm uma renda. E acaba que é a concorrência se acirrando por uma vaga, né? E, assim, qual a dificuldade, né? E quais as dicas que você poderia dar para essas pessoas que podem participar de uma futura seleção, né? Você como a recrutadora, né? O que é que ali no dia a dia que te faz optar por A ou B, né? Em algum momento ali na hora de descartar? Eu sei que não é fácil você abrir mão de uma pessoa, você quer sempre dar ali a oportunidade, mas em algum momento vai ter que ter um balizador ali. Partindo do princípio, na hora de eu me candidatar, o que eu tenho que ter em mente? Pronto. É muito... como é que a gente pode falar? Quando a gente vai abrir um e-mail, pronto, vamos começar lá por e-mail, tu se inscreveu, mandou teu currículo por e-mail. Tá abrindo a seleção, lancei a vaga, e aí tu manda um e-mail com o teu currículo. Quando eu vou olhar, gente, zilhões de e-mails que a gente recebe, não tem a vaga que tu quer. Então, assim, tu já imaginou uma caixa de entrada com mais de 3.000 currículos, a gente abrir um a um para tentar identificar qual é a vaga que o teu perfil se adequa? Sem falar que constantemente você abre 3, 4 vagas, né? Sim. Não é só uma área. Então, a primeira dica seria, quando enviar o e-mail, sempre colocar no assunto a vaga que tu tá buscando a oportunidade. Que vai concorrer. Que vai concorrer. Porque, assim, o processo de triagem, ele é um processo também reprovativo. Então, se a vaga é tem aqueles perfis e não atendeu, não adianta mandar, porque a gente não vai chamar naquele momento. Hoje existe um padrão do e-mail ou ainda é o perfil profissional? Tipo, antigamente você tinha que ir lá e entregar o currículo ou o perfil profissional. Agora não, você pode passar por e-mail. Algumas empresas definem por e-mail. Vocês exigem um padrão ou as pessoas ficam à vontade para mandar esse tipo? E qual é a sua dica na hora da pessoa enviar? Ou em que formato que eles devem seguir? Pronto. Hoje a gente já não pede mais que você coloque dados pessoais, documentos, não precisa. O nosso formato hoje é recebimento por e-mail. Mas a gente também sabe que tudo é flexível. Muitas pessoas não têm ainda o contato com a internet. Não é um mundo distante. Então, assim, a gente tem que entender qual é a realidade do nosso estado, né? Hoje, a gente ainda tem essa dificuldade. Então, a gente não vai deixar de receber o currículo que é entregue em uma loja, que é entregue para a gente. Muitas pessoas entregam para outro colega de trabalho. Mas, assim, o ideal seria realmente por e-mail, porque você não gastaria dinheiro de novo, ir lá deixar e nem imprimir, né? E a gente também trabalha com a redução de papel. Então, fica tudo na pasta, arquivado, e a gente vai olhando por zona. A questão do meio ambiente também já ajuda, né? Em relação à redução de impressão, de uso de papel. Hoje, a gente não descarta um modelo de currículo. A gente usa deixa as duas à vontade. formas. Mas aí tem as pessoas, tem várias dicas de fazer um currículo bem apresentável.
Para o operacional, a gente não vai olhar muito esse cuidado, porque a gente sabe que às vezes é um filho que faz, porque o pai não sabe fazer. Mas quando é uma área de estratégica, a gente já cobra mais um pouquinho. Então, poxa, ele está buscando uma área que ele precisa, no mínimo, nos entregar um currículo bem feito, Já bem vai ter apresentável. algumas áreas técnicas ali que ele vai ter que ter a partir Sim. do preparo do currículo, né? Sim, Vai depender da vaga que está buscando. isso. Entendi. Que ótimo. Ainda nesse percurso, né, a gente falou das formas que existem de recrutamento, falou das formas de envio e a hora que esse currículo chega, né? Que é o que a gente falou ali no início. A tomada de decisão por A ou B, né? O que que você leva em consideração nesse momento? É apenas competências técnicas? Não, não. Hoje, na verdade, a competência técnica não é algo que é importante, quando já vem com algo a mais. Mas agregado a ele, vem aquele lado que é o lado comportamental que precisa ter. Então, assim, não adianta nada a gente contratar por competências técnicas, porque eu não vou desligar o meu colaborador por competências técnicas. Eu vou acabar desligando ele futuramente por competências comportamentais. Então, assim, hoje a gente não busca, eu acho que é uma das piores besteiras, você contratar um profissional somente por competência técnica. Porque o processo a gente ensina. Então, o processo, ele aprende. Todo mundo aprende a fazer tudo, quando se quer. Volta lá para o treinamento, Volta lá para o treinamento. Quando quer, aprende. Agora, um comportamento é muito difícil a gente conseguir reverter. Então, se você não quer mudar, aí que o negócio... Você vê como tudo está interligado, né? A gente falou lá da família, do exemplo, da formação do ser humano. A gente falou lá da formação acadêmica, que é a questão da faculdade. Sim. Estou seguindo aqui o teu histórico. E também das competências técnicas através do que? De eu desenvolver tudo que eu aprendi na família, somado a tudo que eu aprendi na faculdade e desenvolver isso dentro da organização, né? Como está interligado, né? Trabalhar e ser família, né? Totalmente é relacionamento. Ó, quando tu acorda, geralmente tu acorda com alguém perto, né? E aí tu dá o bom dia, já é o primeiro ato de se relacionar. Às vezes tu não tem ninguém em casa, mas na hora que tu sai, tu encontra alguém na rua. Bom dia, né? Então, assim, relacionamento, não tem como a gente fugir. Então, para a gente conseguir se dar bem, um líder ele ser bem também, e qualquer processo que seja de recrutamento, desenvolvimento, a gente precisa ter isso interligado, que relacionamento é a chave para a gente realmente conseguir. Até uma matéria que eu estava vendo é que muitos donos de empresa, eles pensam que quando ocorre ali deles falirem, é um motivo econômico, e não é. Às vezes é só um motivo de relacionamento. Então, olha como é que está mudando aí esse mindset mesmo, de você entender que o comportamento ele vai te gerar um resultado muito maior quando ele é compactado junto com a habilidade técnica. Porque a habilidade técnica eu posso ter, mas eu posso ser uma pessoa totalmente arrogante, reclamona, uma pessoa que não tem relacionamento com as pessoas, que vai fazer com que o meu cliente não volte mais no meu estabelecimento. Então, tudo isso está interligado. Então, como eu me relaciono com as pessoas? A gente aprende tudo. Às vezes eu posso ser um excelente operador de caixa, eu consigo controlar tudo bacana, mas eu não sei tratar o cliente quando chega, né? Eu posso ser um excelente vendedor, mas eu não sei receber o cliente. É interessante. Ó, a gente faz curso de tudo. Tudo tem um curso para a gente fazer. Informática, inglês, operador de caixa, mas ninguém tem um curso de relacionamento. Vou fazer ali um curso de relacionamento. Não existe. Vamos aprender. Mas é necessário. Acho que eu vou criar esse curso aí pro povo. Olha, apareceu Né? um nicho Já aí, é né? um nicho aí que a gente vai entrando. A gente vai ter que entrar na mente da pessoa e buscar lá quem foi que ensinou ele lá quando ele estava na família, como né? é que foi esse livro. Porque a gente tem muito disso. Não sei se acontece contigo. Aí já vai para psicologia, né? A criança anterior, né? Dá lá buscar lá na psicologia. E a gente tem essa mania. Principalmente a gente que é pais, a gente acaba associando alguns comportamentos, né, aos nossos filhos. A gente falou, eu estava dando uma pescada aqui em muitas coisas que eu para te perguntar, que é muito assunto. Eita. Né? Então a gente já falou dessa cronologia e o nosso colaborador já está empregado, né? Então nós já estamos chegando nessa fase. A gente já estava falando de comportamento.
E quando a gente fala de comportamento, existem muitos comportamentos que são genealógicos, né? E que essa pessoa ela é inserida, porque eu já estou falando com relação à diversidade e à inclusão, né? A gente vê que hoje essa questão da tolerância ainda é um assunto não só com relação à inclusão e à diversidade, mas com relação ao racismo, com relação ao bullying, a todo tipo de discriminação. Como que as organizações estão tratando isso, né? A gente sabe que, assim, da mesma forma que acontece dentro de casa, acontece na escola, consequentemente também acontece nas empresas. Você já tem alguns casos? Como lidar com isso, Jaque? Pronto. A gente sempre trabalha na conscientização. Então, a gente sempre trabalha com palestras, com vídeos, Agora, a gente adotou o método de todo treinamento, a gente fala sobre acessibilidade, sobre sensibilização para o público PCD, por exemplo, né? Que é um dos públicos que eu amo trabalhar com esse público. É um público que me ensina muito, porque a gente às vezes né? E claro, são pessoas, vai ter quem é e quem não é. Até a gente que é dito normal, nós temos pessoas e pessoas, né? Então, assim, o que é que a gente aprende muito? A gente aprende muito que a limitação não é algo que te trave, que te pare. E às vezes a gente fala, a gente tem todos os nossos sentidos, tudo perfeitinho, a gente reclama de tudo. Então, a gente tem muito isso de reclamar, enquanto que a gente olha ali para o lado. Então, como a gente tem muitos PCDs dentro da empresa, hoje a gente tem 151, então, a todo tempo, a gente leva isso aqui. Opa, acorda, olha aqui para o teu amigo. Então, isso é assim, bem bacana. E hoje eu já vejo muito essa virada. As pessoas respeitarem mais, as pessoas tentarem entender e cuidar mais do outro. Isso aí a gente está trabalhando muito com palestras, com sensibilização, com indo para fora. Muita gente convida a gente para fazer projeto fora, para levar o que a gente faz dentro. Então, a gente está conseguindo um resultado bem bacana também nesse formato, diversidade. Então, você já acredita que a consciência dessas pessoas tem mudado, né, para o bom, né? As pessoas tendem a ser mais acolhedoras, Sim. Né? Não só no fato do PCD, mas também da diversidade, né? Dessa inclusão. Que bom que as pessoas hoje a têm gente mudado. não... Até porque já é do nosso povo nordestino essa questão do acolhimento, né? Já é da gente. Mas, claro, existe gente de todo tipo. Mas que bom que já se percebe essa mudança para o melhor, né? A gente tem todos os tipos de públicos PCDs, a gente tem outros tipos que poderia ser considerado, né, pessoas que são discriminadas o tempo todo, mas assim, a gente nunca leva isso, o nosso olhar sempre é com empatia para as pessoas. Então, o que a gente tenta levar é exatamente isso, que as pessoas coloquem para fora o que tem dentro. Eu só posso colocar para fora o que eu tenho dentro, e o que eu tenho dentro tem que ser o melhor para as pessoas. Então, quando eu começo a trabalhar que o amor é importante, que o amor, eu preciso ter esse relacionamento dentro do meu grupo, que eu preciso que as pessoas se olhem como parceiras, que eu preciso que as pessoas entendam que um depende do outro, a gente vai começando a mudar. E eu já vejo essa mudança, assim, muito expressiva dentro do ambiente do qual a gente trabalha. A gente está falando nem só da empresa que a gente trabalha, porque como você participa de outras empresas, né, com a consultoria que você já faz, você consegue enxergar isso também em outros ambientes, né? Então você consegue enxergar que é da própria sociedade, né, essa mudança. Não só de um determinado lugar, mas de uma forma generalizada. Eu acho que as pessoas estão começando a entender melhor que esse elo de cuidar do outro, a gente não pode deixar de existir, porque se a gente para, a gente vai começando a sofrer consequências, que é o que a gente vê muito acontecendo, gerando muita coisa negativa. Então, o impacto ele é muito grande quando a gente não ama o próximo. Entendi. Vamos falar também aqui, Jaque, agora vamos dar só uma pausinha, eu quero falar de alguns parceiros que a gente tem. Vamos falar, a gente falou do Nordeste, agora vamos falar de Cajuína. Né? Vamos falar aqui da Cajuína Ouro do Piauí. Você já conhece? Já. E a Cajuína Maria Flor. A Cajuína Maria Flor é distribuída pela FAR Linhares, nosso amigo Alberto Linhares. E a Ouro do Piauí é pelo nosso amigo Jalber, também, que é também da indústria, a própria indústria Ouro do Piauí.
E aí eles vêm com essa parceria aqui pra gente, mandaram aí uma cajuína pra gente saborear aqui. A gente vai Opa, mas experimentar agora, menino. vou pedir para o Gleice ajudar a gente e trazer. Eita, A gente eu estava amo. falando do produto cajuína, né? E outras vezes a gente comentando sobre a fabricação da cajuína, a gente vê que é um produto altamente artesanal. Até costumo dizer e que é uma obra de arte, né? Fazer cajuína. Já tentaram industrializar de todas as formas, fazer para o maquinário, mas não traz o mesmo sabor, acaba não sendo da forma que é para ser a cajuína, né? Então, a forma artesanal, a forma que foi criada lá no passado é que é feito hoje ainda todo tipo de cajuína que você imaginar, né? Para ser cajuína tem que ser feito da forma que foi criada para ser. E dá uma trabalheira mesmo, viu? E aqui nós temos aqui duas marcas, onde diz assim, rapaz, ele faz propaganda das marcas que são concorrentes, porque aqui a gente não tem concorrência, né? A minha ideia não é trazer os produtos para a gente gerar aqui uma receita, uma venda, não. A ideia é divulgar a parceria dos amigos, esse espaço é justamente para a gente mostrar quem é daqui, né? E são duas empresas que, além de serem do Piauí, são de Teresina, são amigos, são tudo, então não tem o porquê da gente não divulgar e ele ainda traz ainda pra gente saborear, né? Você pensa o quê, menino? Vamos lá tomar esse experimentar negócio, aqui. experimentar. Hoje Vou nós agora vamos experimentar dizer. aqui a Ouro do Piauí. Bandeirinha aí. Achei linda também a embalagenzinha, né? Então tudo O rótulozinho. caprichoso, viu? E ela tá geladíssima. Ó, cajuína também só presta Gelado, né? geladinha. Olha aí. Você encontra Ouro do Piauí em todas as lojas do R. Carvalho. Minha gente, é gostosa demais. Vale a pena E a vocês Maria Flor comprarem. Dividir com os meninos aqui, ó, Gleice, vamos tomar aqui também. Dividir aí com... E a gente fala Gleice, é Gleice e Gleice, né? Dois Mas eu leis, vou é falar a mesmo. dobradinha. Minha gente, mas é uma delícia mesmo. Então, não deixem de conferir para vocês sentirem como ela é gostosinha. E aí, como o Genice falou, né? Nas lojas do R. Carvalho tem as duas para vocês se deliciarem aí. Delicioso. Tamanho é bom, viu? Ótimo. Gostei. Deixa essa daqui, que eu vou levar. Tá bom. Eita, minha Você gente. botar pra gelar lá e você lembrar da conversa e saboreando a cajuína, né? Pronto, delicioso. Jaque, continuando o que a gente tava falando, né? A gente falou do colaborador, nosso colaborador trabalha, tem competência técnica, é uma pessoa acolhedora, sabe trabalhar em grupos, respeita as divergências. E como que as empresas podem fazer, aí você usa o seu exemplo, né? Como que você trabalha para falar disso, o desenvolvimento profissional desse colaborador. Porque nós somos exemplos e a empresa que a gente trabalha sempre foi formadora disso, né? Ela sempre deu oportunidade para a gente crescer. Então a gente saiu, eu comecei no depósito e cheguei na gestão, né? E passamos por várias áreas e eu acredito que isso me fez um gestor mais completo, porque eu consegui passar por várias áreas e sei na prática o que ocorre ali naqueles setores. Então a gente fala com propriedade do que ocorre lá. Então a tomada de decisão passa a ser mais firme. Mais assertivo. Né? Mas nem sempre as pessoas hoje com o nível de seleção e como que a gente trabalha, nem sempre a gente pega esse colaborador cru lá no final e ele vem até aqui. Às vezes ele já entra num determinado setor, mas eu preciso incorporar ele, eu preciso desenvolver esse colaborador. Como que a gente faz isso hoje? Existem programas? Existe. A gente tem a integração, né? Mas assim, antes de falar sobre o processo de integração, isso que tu falou, eu fecho contigo. Por quê? Quando a gente vem, eu agradeço tanto de eu ter começado de baixo, eu agradeço muito, porque, como tu disse, a gente acaba tendo propriedade de tudo. Então, o que acontece na loja, como é que opera um caixa, as dificuldades, um cliente, atendimento com o cliente, todo tipo de problema a gente vivenciou. Então, quando a gente vivencia, a gente tem propriedade de dizer, opa, não é bem assim. Isso pode acontecer, porque já aconteceu comigo no passado. Então, você não esquecer quem você é, de onde você veio, ele tem uma total influência nas tomadas de decisões, ele tem uma total influência na tua assertividade.
Então, eu agradeço demais ter começado mesmo lá na loja, como recepcionista, e ter subido e aprendido em cada processo, em cada departamento e até onde eu estou hoje, porque eu sei que eu precisava, para mim, realmente levar o melhor para quem está lá, né? Porque, assim, às vezes, quem chega de fora não tem a mesma visão que a gente tem. É muito mais fácil eu criticar um processo, porque eu não passei, eu não vivenciei. Então, a vivência ela é muito importante para a gente, quanto profissional. Volta lá para aquilo que você falou lá no início, né? Não só as palavras, mas ao mesmo tempo não só a teoria, né? Você passou pela prática, embora você tenha ido, porque assim, eu não sei como foi com você, mas eu fiz primeiro a faculdade na prática, depois eu fui para a teoria. E eu senti até um pouco de dificuldade, porque eu sou um pouco teimoso, né? Acho que muita gente vai concordar com isso. Eu tô aqui assumindo, né? Eu tô assumindo que é teimoso. Viu, minha filha? Mas esse podcast momento, aqui, ele revela. Eu discordava na própria aula de algumas coisas, porque eu tinha a vivência da prática. E nem tudo que a gente sabe que tudo que for, não estou aqui criticando os métodos que foram criados. Quem sou eu para criticar estudos de milênios, né? Mas você sabe que quando vai para a prática é um pouco diferente. As peças não se encaixam da forma que foram desenhadas para se encaixar, porque existem vários fatores para influenciar. Mas eu acredito que a maior faculdade que eu passei foi realmente dentro da própria empresa, né? De passar por diversos setores, de ter tido a oportunidade de aprender. E mais do que isso, de ter tido pessoas com empatia suficiente para passar o conhecimento. Que é como o que eu procuro desenvolver hoje. Eu não tenho medo nenhum de passar, de ensinar o que sei, porque cada vez mais que eu ensino, mais eu aprendo. Né? E assim, eu sei que é muito desenvolvedor. O que você pode passar para a gente com relação a isso, com relação às pessoas que podem ser mais, que podem ser um reforço na vida de alguém dentro de uma organização? Primeiro é entender que ninguém vai tomar lugar de ninguém. Tem muito disso ainda, principalmente no mercado de trabalho. Eu não vou ensinar porque fulano vai tomar o meu lugar. Gente, ninguém toma lugar de ninguém. Então, assim, acontece que com as habilidades, competências vão surgindo e vão se encaixando. Então, hoje, o método mais fácil de você ensinar é exatamente você ter simpatia, porque quando tu ensina, como tu disse, tu aprende. Então, quando eu tenho essa mente aberta de que a forma de ensinar não vai me prejudicar em nada, e aí quando eu começo a ter essa percepção de que eu preciso trabalhar as pessoas que estão comigo, porque como é que eu vou cobrar, como é que eu vou ser resultado se o meu time ele não entrega? Então, assim, se um departamento, uma pessoa faltar, ninguém faz mais nada. Se eu precisar da informação ali, não vou ter. Então, isso é coisa de mente muito pequena. Então, a gente precisa desenvolver todo mundo, a gente precisa crescer todo mundo, não pode adoecer. Pandemia aí, eu tenho certeza que muitas empresas ficaram loucas e setores, porque só um fazia. Então, isso para mim não é desenvolvimento. Desenvolvimento é eu, enquanto gestora, eu conseguir ensinar para a minha equipe o que eu sei e sem ter medo e receio de que, não vou passar isso. Não, isso aí eu não tô sendo... Ninguém é substituível, né? Assim, você achar... Claro, existem formas de fazer. Eu acho que talvez um trabalho que a Jaque faça é totalmente... o mesmo trabalho eu posso fazer de forma diferente. Né? Como você diz, de moldar, de fazer acontecer. Porque o resultado é que é o mais importante. Né? Mas o formato, talvez a maneira que tu faça é mais fácil para ti, que se eu for aplicar a mesma maneira seja difícil e vice-versa, né? Eu acho que as empresas e também os setores, né, devem pensar nisso. O meu foco tem que estar no resultado e não na forma de fazer. Porque existem gestores que, tá fazendo errado, porque não é da forma que eu faço. Exatamente. E não mira no resultado, né? Como que você pode... a gente vê muito isso, né? O que você pode acrescentar com relação a isso? Eu acho que as pessoas elas têm que ter a liberdade de fazer do seu jeito. Porque quando eu privo os colaboradores a não trabalharem do jeito que eles querem quando eu digo, quando eles sabem fazer o processo... Não é fazer o que quer, mas é desenvolver a forma, né? Isso, tem a forma para todo mundo fazer. Então, assim, eu tenho uma fórmula de recrutar. Hoje, o meu recrutamento é sentado, como nós estamos aqui. Quando a pessoa está muito lá, nervosa, eu digo, olha, nós estamos sentados na porta da tua casa, lá na calçada, conversando. Então, assim, são métodos que tu vai levando e tu vai aplicando, que talvez uma das meninas da minha equipe façam de outro formato. Então, cada um tem um jeito. Mas o resultado, o que é que eu quero? Eu quero que o resultado seja positivo. Eu quero as melhores pessoas. Que eu consiga me representar melhor e consiga fazer uma entrevista
mais calmo. Mais calma. Que talvez com o Genilson eu não consiga fazer porque o jeito dele me deixa desconfortável, Sim, né? então... Até a forma de falar muda o comportamento do outro. Né? Mas aí não quer dizer que o resultado que o Genilson vai trazer não é o positivo. esperado. Por quê? Porque ele já tem as habilidades dentro do perfil comportamental dele de trazer as pessoas certas. Então, a forma dele selecionar é dele. Ele consegue me trazer as melhores pessoas. Então, o método é um. O processo é um. Agora, o jeito de fazer, cada um tem seu jeito. Entendi. É o modo de como que a pessoa vai tratar é de cada um, né? O processo é das organizações, o modo é da pessoa. A gente sempre diz assim, eu faço nesse formato. O processo é esse, porque geralmente o processo é processo, né? Então tem as etapas a serem seguidas. A Jaqueline faz desse jeito. A Antônia faz desse outro jeito. Então, quem está aprendendo vai aprender com a Jaqueline e com a Antônia. Então, o que é que eu quero pegar dela de positivo? O que é que eu pego da Antônia de positivo? O que é que eu não pego aqui, que talvez eu vejo que é uma característica que eu não quero para mim e eu também não quero isso da Antônia. Então, eu começo a moldar o meu comportamento até diante dos aprendizados de quem está me ensinando. E aí, daqui a pouco, eu tenho o meu jeito de ser, o meu jeito de fazer acontecer. Então, não se rotular e ter a sua identidade, a sua forma de fazer, ele também é um diferencial profissional que você vai ter no futuro. Que ótimo, Jaque. Bacana, isso bem interessante. Assim, a gente se vê realmente em tudo que você tem falado, né? A gente consegue ver no dia a dia. A gente que lida com pessoas, que tem que tomar decisões ali em todo momento relacionado a pessoas, a gente consegue realmente imaginar mesmo como você está falando. Vamos falar de energia? Bora. Eita. Você que é energética? Energética. Eita, meu povo. Aí, tá vendo? Outro parceiro, que também é a distribuição do nosso amigo Alberto Linhares. Não tem me usado aqui para fazer propaganda dele. Nós tivemos aqui também como representante dele no episódio passado, no episódio 2. É isso, nós estamos com o episódio 3 aqui com a Jaque. E o Everaldo contou a história dele, ele é o representante aqui da Vulcano, dividiu com a gente, tá aí, eu vou botar aqui no card para vocês acompanharem depois também a passagem dele aqui pelo Talks, né? E aqui também a Vulcano tem ajudado a gente, ele contou uma ótima história, a Vulcano, né? que também ajuda as pessoas a desenvolver a saudabilidade, né? Tem um grupo que trabalha essa questão de corridas, de eventos voltados para a saúde, né? E o Everaldo tem ajudado muita gente com relação a isso. E a gente também trouxe aqui essa marca para a gente divulgar. É mais um parceiro. E também você encontra lá no R. Carvalho. Menino, eu vou te dizer que esse R. Carvalho tem de tudo, viu, meu povo? Obrigado, o negócio é lá pela mesmo, parceria, viu? Alberto também, por estar com a gente. E é sem aí, açúcar, né? Aqui são as duas versões. O Vulcano Sugar Free, que é o zero açúcar, e o original, que é esse aqui, o Energy Drink. Olha, isso aqui é o que eu tenho que comprar, viu? Tô querendo ficar fitness. Aí você vai ficar fitness, E ter bastante energia e né? vai consumir açúcar, né? Oh meu Deus. Jaque, Oi. a gente tá chegando mais próximo do final, mas não acabou ainda não. Calma aí, que Calma, ainda tem calma. ainda um assunto que a gente tratou no primeiro episódio com o Alencar, né? Que também a gente vai colocar aqui no card. Você quer ver? Ele falou muito sobre vendas, sobre técnicas de vendas, é bem interessante. O Alencar é também palestrante, tem um programa na Bandeirantes, né? Que é bastante desenvolvedor de pessoas também, é um cara que gosta bastante de pessoas. E a gente falou nesse dia sobre a questão de turnover, né? A gente estava falando, a gente puxou mais o tema ali da juventude, mas eu quero até aproveitar para que você fale de uma forma geral, né? Com relação à retenção de pessoas, né? E como enganjar essas pessoas para que ela não opte por sair da empresa ou que o salário não seja apenas o motivador, né? A gente sabe que a concorrência realmente é de olho, os bons profissionais são assediados, né? Sim. E aí, assim, você como a gestora, né? Quais são os requisitos, quais são os trabalhos que você desenvolve para reter esse colaborador? Hoje, realmente, a gente trabalha e sofre muito com esse turnover, né? Absenteísmo, porque as pessoas acabam... hoje, diferente do passado, a gente vê na realidade do passado de que as pessoas eles estavam nas empresas pelo
financeiro. Hoje não, hoje você vê que mudou. Então, qual é a mente de hoje? Qualidade de vida. Então, hoje, se eu tenho um emprego que paga até que menos um pouquinho, mas, por exemplo, o home office, ele veio aí com uma lapada pra gente. A gente já acaba que perde muito profissional por home office. Qualidade de vida, ele trabalha em casa, ele trabalha o horário dele, mas ele entrega o resultado dele. Então, assim, hoje as pessoas querem qualidade de vida. Então, Ele aceita até ganhar menos, contanto que ele tem essa liberdade de fazer o próprio horário, de estar ali no o home no seio office, da ele foi família. um bicho-papão. Assim, para muitas empresas, principalmente as que a gente não adequou ainda Mais da parte tudo. de TI ou tu vê de modo geral? De um modo geral, mas o foco maior é a área de TI. Realmente é uma área que está crescendo muito. São profissionais que a gente não consegue encontrar no mercado soltos. Eles estão, então quem está com eles estão segurando ali. Porque é muita oportunidade também, né? Muita. A lei da oferta e da procura, né? Enquanto a procura está maior, eles estão valorizados, né? Sim, e aí eles estão assim, uma parte. Então, assim, o que é que a gente, enquanto RH, vai buscar para tentar deixar, reter e fazer com que aquele colaborador fique com a gente? Primeiro é tentar manter um clima agradável, que a gente chama de salário emocional, né? Porque o salário, remuneração ele já tem, mas muito importante também é como ele está naquele ambiente. Como é que ele está se comportando, como as pessoas estão. Então, assim, a saúde emocional é muito importante. Hoje a gente oferece alguns benefícios a mais que outras empresas também para reter o plano de saúde, né? Então a gente já consegue também ter esse desenvolvimento, então a trilha de carreiras, a gente tentar fazer com que ele perceba que o processo só depende dele, né? Hoje a gente tem um trabalho que é a oportunidade de crescimento, que todas as vagas, elas primeiro são preenchidas por colaboradores. Então, assim, quem chega dificilmente chega já em uma situação que não seja algo que a gente não oportunizou quem está dentro. Então, a gente começa a trabalhar todo o ambiente para a gente proporcionar um clima agradável e fazer com que ele continue com a gente. Tudo passa pelo clima organizacional, sim, né? Sim, aí é um fator determinante, e um dos fatores determinantes para reter é exatamente o clima. Já que a juventude, né? Eu sei e acompanho, né? A gente participa e eu vejo que a gente trabalha também com os jovens aprendizes. E a gente sabe que hoje a cabeça desse pessoal é meio que uma velocidade da luz. Gente, exagerando incrível. bem. E eu acredito que também o turnover nessa área se torna até maior de quem já está enganjado, que ele está ali adentrando na parte profissional, né? Ele está ali no aprendizado. Como controlar isso? Porque é muito difícil de ter aquele choque de realidade. Quando você pressiona um pouquinho, ele já quer ir embora. Tchau. E é desse jeito mesmo, né? Eles buscam essa primeira oportunidade, ficam encantados, e aí eles começam a trabalhar e vê que aquilo não é a vibe deles, eles saem. Ele não tem nada que segure. O jovem, ele já vem com um perfil mais diferente. Essa geração Z, ela realmente já veio com uma visão lá na frente. Então, assim, hoje, uma empresa familiar que vem de uma cultura, por isso que é muito importante a gente fazer o primeiro processo de integração, que é onde ele conhece o fit cultural da empresa, como é que a empresa funciona, para saber se ele vai se adequar àquele local. Ele não criar uma visão e depois se frustrar mais. Porque às vezes eles querem algo muito acelerado e a gente enxerga que aquilo é positivo, que acontece, mas naquele momento para a empresa não é interessante, então ele se frustra. Quando ele se frustra, tchau, vou procurar outro lugar, porque eu já não quero mais ficar. Então, essa geração, ela é muito mutável. Então, ela sai muito rápido, ela não quer mais muito rápido, ela não aceita ser às vezes, confrontada. Então, assim, é um relacionamento de novo que a gente precisa entender como é que funciona. Entendi. Então, realmente, é um público que tem um percentual de turnover mais alto, exatamente por essas... Se torna até mais difícil ali, porque ele está no início, né? Se trabalhar errado ali, você vai ter um mau profissional até lá na frente, né? Sim, mas também a gente tem cada são muito jovens, né? Muito maravilhosos. Sim, eu sou apaixonada pela minha equipe de jovens também. Tem as figurinhas, sempre tem a gente, né? A gente trabalha com gente. Mas, assim, são pessoas que a gente vê e, principalmente, assim, o amadurecimento de muitos. Então, a gente se orgulha em fazer parte desse crescimento. E colher resultado, né? Porque hoje a gente tem gerentes que foi
aprendiz, né? Então, é um ciclo que quem se identifica com o negócio fica. Entendi. Né? Mas é porque ele se encaixou em algum momento, né? Em algum momento mexeu ali no que ele tinha de planejamento, né? Tinha em mente. Isso. Que ótimo. Jaque, estamos chegando no final do nosso papo. Já quero mais uma vez te agradecer, né? Que esse seja o primeiro, mas que você venha outras vezes, que a gente possa aproveitar cada vez mais desse momento, desse ambiente, né? Para a gente dividir o que a gente aprendeu. Eu quero te pedir para que você deixe uma mensagem também para o pessoal, que você deixe mais o que você pode agregar para essas pessoas de positivo. Pode ser uma mensagem motivacional, pode ser... Aí é com você. Então vamos lá, minha gente. Agradecer também a você por ter me convidado para estar aqui. Fiquei super feliz, a terceira convidada e a primeira mulher, né? Então eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu sou uma das pessoas que aposto muito que esse seu projeto ele vai funcionar. E eu estou como parceira e a gente já está junto aí, levando para o povo. Eu pedi no meu Instagram para o pessoal entrar aí, curtir tua página. E o que eu quero dizer para as pessoas, que eu acho que é um exemplo muito vivo, que aí volta de novo onde a gente veio, que é de como eu cheguei até onde eu estou, é que vocês não deixem de acreditar no potencial de vocês, que vocês entendam quem vocês são, que vocês tenham uma identidade bem definida, busquem se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente já tem uma propriedade, a gente já se posiciona, a gente já não deixa mais que ninguém dite quem você é. Então, entenda, eu acho que a mensagem que eu quero deixar hoje bem simples é essa. Entenda quem você é, se perceba, tenha a sua identidade bem definida. Porque tudo ele acontece, meu povo, acontece na medida que eu busco. Então, não deixem de buscar. Às vezes a gente pensa que está só nas ondas, a onda vai e leva, e a gente só pulando, mas uma hora a gente consegue. E toda dor, ela transforma. Então, entre o conformar e o transformar, vamos para a segunda opção, tá bom? Então, é isso. Obrigado, Jaque, mais uma vez. Muito interessante que você passou, muito forte também, né? Eu acho que o ponto também passa por a gente se conhecer. Eu acho que quando você se conhece, ninguém mexe com você, né? Ninguém lhe tira da sua linha. Então, a gente também está nessa vivência de se descobrir e melhorar cada vez mais e ser cada vez mais maduro, né? Acho que quando mais você se conhece, mais maduro você fica, mais você consegue passar e transmitir e superar os obstáculos, né? Sim, sim. Eu quero também agradecer a você que nos acompanha, a todos os inscritos no canal. Quero aqui agradecer também a todos vocês que estão lá no nosso Instagram. Nós chegamos na marca dos 10 mil seguidores, né? Fiquei muito feliz. O Instagram ele tem uma vibe mais de motivação. A gente coloca vários vídeos lá, alguns cortes de outros podcasts, também nossos, alguns vídeos motivacionais que a gente está desenvolvendo aqui também. E muita gente acompanhando, muita gente gostando. E aqui eu deixo o meu agradecimento a todos vocês que estão lá. E quem não está ainda inscrito, vai lá, segue o canal. Se inscreve no canal e segue a página do Instagram. O nosso canal é Talks Podcast no YouTube. E no Instagram é @talks.gestão. Então, vai lá, tem muito conteúdo, muita coisa boa lá. Tá? Eu quero deixar aqui para vocês, a gente vai deixar no card todas as outras entrevistas, as 2 entrevistas que a gente passou, todas, como fossem milhões, né? Vamos chegar lá. Nós estamos aqui no 3º episódio, né? Agradecer mais uma vez a Jaque por ter vindo. Obrigado por todo esse conteúdo que você passou. Para mim também muita coisa foi novidade. A cada convidado a gente vai aprendendo mais aqui. E eu só tenho mesmo a agradecer. Obrigado a você por ser apoiadora desse projeto, né? Desde o início você já se mostrou bastante atraída pelo projeto, confiante pelo projeto. Pode acreditar que você foi uma das pessoas que deu força para que a gente não desistisse. E graças a Deus está acontecendo. Já estamos no 3º e a gente vai chegar no milhão e vai dar tudo certo. Vai sim, já deu. Então, mais uma vez, obrigado. Curtam, compartilhem, né? Passem para os amigos.
né? Mostre para quem, marque aí nos comentários quem deve assistir esse vídeo, quem deve aprender sobre isso, né? Quem compartilhe com toda a sua família e continue nos acompanhando. Se inscreve, ativa o sininho de notificação e tamo junto, tá? Obrigado, pessoal!